Saudações, pessoal. Nesse módulo a gente vai falar um pouco mais sobre testes e diferentes tipos de testes, com um cenário bem minimalista aqui já entrando um pouco no framework Laravel, tá? E antes de começar, eu quero mostrar para vocês uma atividade bastante importante aqui, que é vocês saberem baixar um projeto e instalar as dependências dele, tá? Então eu estou com aqui o projeto da aula anterior, né, do módulo 3, é aquele mesmo que a gente usou no Pipeline CI. Eu vou clonar ele aqui e vocês vão ver que ele não executa logo de cara, porque no Git não vão todos os arquivos, né? Então algumas dependências, algumas coisas não são enviadas para o repositório por padrão, tá? E quando você vai tentar executar, por exemplo, na tua casa, é muito provável que isso dê problema, tá? Eu criei aqui uma pasta vazia no terminal, deixa eu até dar um zoom nesse terminal aqui, né? Eu vou clonar esse projeto e abrir ele aqui. Tá. Se a gente tentar executar aqui sail up, vamos ver o que acontece. Ó, o sail não existe, tá? Então eu tenho um tutorial aqui rapidinho que eu vou mostrar para vocês antes de iniciar essa aula, para a gente começar com pontapé certinho para que vocês consigam executar também aí na casa de vocês os projetos dessa disciplina. Eu vou passar para vocês o link de um Gist aqui que eu montei, que ele é basicamente uma réplica do que tem lá já na documentação do Laravel, então não é nada inventado, nada diferente, né? Vocês vão encontrar isso lá também, tem até referência aqui. Só que eu juntei esse tutorial aqui inteiro com a parte do Docker e tal, então vocês já fizeram isso nos módulos anteriores, não precisa replicar, né? Mas dado que você tenha o Docker instalado, funcionando, tudo certinho, o que a gente precisa? Nós temos que rodar um container que ele vai executar o PHP para baixar as dependências nesse projeto Laravel que já existe, e aí sim o teu Sail vai passar a funcionar. Então eu vou copiar esse comando aqui e vou executar dentro da pasta do projeto. Eu estou com a pasta aqui, vocês devem perceber que deveria existir uma pasta chamada vendor, que é onde ficam todas as dependências do Sail ali e tal. Só que ela não existe, ela não vai lá para o Git, né? Então quando a gente executa esse comando, o Docker vai executar um container PHP exclusivamente para fazer isso e depois encerrar, tá? Então, olha só, ele está executando um container só com PHP. Eu vou cortar o vídeo aqui se ficar muito demorado, mas ao final do processo a gente vai ter o Sail instalado localmente nesse projeto. Show, foi rapidinho aqui, né? Então agora se a gente der um ls aqui, ó, ele já tem mais algumas coisas, inclusive a pasta vendor aqui, tá? Deixa eu dar um sail up. Tá aí, tá criando os containers e logo na sequência a gente já deve conseguir executar. Server error. Ah, isso aqui, legal. Ele teve algum problema aqui em relação. Tá, faltou o nosso ponto .env, né? Eu não segui o meu próprio tutorial. Então, se a gente voltar aqui, né? O alias eu já tenho criado, que é aquele do segundo, se eu não me engano, no segundo módulo a gente criava, né? E faltou o ponto .env aqui, né? Então a gente tem, deixa eu abrir ele aqui. A gente tem um arquivo de variáveis de ambiente que a gente usa localmente aqui. E nós temos um ponto .env exemplo, que é aquele que vai para o Git sem credenciais perigosas, nem nada disso, né? Sem coisas de produção. Então eu vou copiar esse cara aqui, colar e renomear ele só como .env, tá? Então, esse cara aqui, eu estou criando variáveis de ambiente para usar aqui em desenvolvimento, né? Deixa eu só ver se precisa fazer mais alguma coisa, mas eu acredito que não. Vamos lá, se precisar a gente volta. Então, tá, executar de volta aqui o sail. Vamos ver. Tá, ótimo. Ele carregou, só que ele não tem a chave de criptografia. Então, eu cliquei aqui, ele vai gerar uma chave aqui só para esse projeto, ó, essa aqui, ó, tá? Então, a primeira vez que você executa, ele aparece aqui no canto,
que você não tinha essa chave. Essa é uma chave que, quando estiver em produção, você vai gerar uma exclusiva para o servidor de produção, mas aqui no ambiente de desenvolvimento não faz tanta diferença. Então você gera por aqui mesmo. Dá um refresh na tela, tá tudo ok, beleza? Então esse foi o processo básico aí para quando vocês precisarem baixar algum dos meus repositórios ou algum repositório qualquer aí, instalar as dependências nele e deixar ele funcionando, tá? Tem mais um detalhe aqui no final, dependendo de como você instalou teu Docker, ou se ele está com Docker Desktop e tal, pode ser que você encontre alguns erros de permissão. Ele dá uma tela vermelha aqui, toda cheia de erros, dizendo que ele não tem permissão para acessar a pasta, tá? Nesse caso, você pode executar esse comando aqui só para trocar o dono da pasta para colocar você mesmo e o grupo Docker, tá? Então, caso você encontre algum erro de permissão, executa esse comando dentro da pasta do projeto, que ele deve corrigir. Qualquer coisa, vocês me avisam, tá?